igual eu te coloquei, a trindade dentro de um enoteísmo, sim, é possível nessa concepção. Aí eu só tenho um problema, eu não vou conseguir colocar os três na mesma essência, porque dentro da concepção enoteísta, eu tenho que colocar que existe um soberano que comanda os outros dois. Porque a trindade que é explícita, que alguns ensinam dentro da academia, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, não são deuses distintos, são pessoas distintas contendo a mesma essência, homoioteleuto, né, como homoioteleuto, que algumas pessoas, ou homoiousios em grego, querem colocar a mesma essência ali. Três pessoas distintas. Quando você faz isso, três pessoas distintas com a mesma essência, isso é politeísmo. A mesma substância. Aí é politeísmo. Agora, quando você coloca alguém que comanda, que é o que João está colocando dentro do capítulo 14, aí você tem a posição enoteísta. Isso eu não negaria. Por quê? O enoteísmo é uma concepção de crença muito antiga desde o período dos cananeus. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso daqui é o gelo. Isso aqui nada mais é do que a molécula chamada H2O, que a gente chama de água. Entende? Isso aqui é a molécula que a gente chama de H2O, né? Que chama de água. A água, ela pode ficar tanto no estado sólido, como líquido, como gasoso. Então, quando algumas pessoas elas falam aí que não existe embasamento para a trindade, e que, por exemplo, um ser não pode ter, vamos dizer, a mesma essência. Bom, a água, a molécula de água, ela tem a mesma essência. Ou seja, tanto no estado sólido, como no estado líquido, como no estado gasoso, ela ainda continua sendo água. Então, filosoficamente, isso não é impossível, como o Fábio Sabino apresentou. Tá dando para entender? E se a gente pegar em termos científicos, né, referente a... Porque existem textos bíblicos que diz assim, que o Pai é maior do que eu. Né? O Pai é maior do que eu, e Jesus sendo filho, e Jesus sendo filho aqui, e o Pai está acima dele. Correto? Não é assim que está no texto bíblico do Novo Testamento? Ou você acha que não? Pois bem, veja, a molécula de água, a H2O, ela não muda de tamanho, certo? A distância entre os seus átomos de hidrogênio e oxigênio é praticamente a mesma, tanto no gelo, que é no estado sólido, como na água líquida, que é no líquido, enfim, ou no vapor. Ela praticamente tem os mesmos compostos. Entende? E por que isso ela tem, vamos dizer, o hidrogênio e o oxigênio, que são gases, na realidade, eles têm praticamente os mesmos compostos aqui e o mesmo tamanho, vamos dizer assim. Porque a ligação química interna permanece iguais. Agora, se você considerar a distância entre as moléculas, existe sim diferença. Tanto no estado sólido, como no estado líquido, como no estado gasoso. Vou repetir. A distância, certo, da molécula para a outra, nos três diferentes estados, no sólido e no estado líquido e gasoso, existem diferenças. Por exemplo, no estado sólido, as moléculas ficam mais afastadas, certo? As moléculas de água elas ficam mais afastadas por causa da estrutura cristalina. E ele cria um espaço vazio. É por isso que o gelo, que eu apresentei a vocês aqui, ó, deixa eu ver aqui, o gelo é menos denso que a água líquida e, por isso, flutua. Tá dando para entender? Já no estado líquido, as moléculas elas ficam mais próximas. No estado sólido, elas ficam mais afastadas. No estado líquido, elas ficam mais próximas, certo? Uma das outras, com ligações do hidrogênio se formando, o hidrogênio começa a se formar e quebrando o tempo todo. Ele vai se quebrando o tempo todo. A densidade é maior que no gelo. Já no gasoso, que é o vapor, as moléculas elas ficam extremamente afastadas. Se no estado líquido ela já fica afastada, no estado gasoso ela fica muito mais afastada. Entendeu? E com enorme espaço entre elas. E, sendo assim, o volume ocupado por cada molécula, o hidrogênio e o oxigênio, é muito maior. Mas isso não significa que a molécula em si cresceu, apenas que está mais distante das outras. Então, partindo do princípio filosófico aí, né, a molécula de H2O, ela não fica maior em nenhum estado físico. Mas o espaço que cada molécula ocupa no conjunto, ele muda muito. Menor no líquido, maior no sólido, por causa da própria estrutura, e imensamente maior no gás. Então, se considerarmos
o espaço que cada molécula ocupa no conjunto, o estado de gás, ou seja, o estado gasoso, ele é maior do que todos os outros estados, como a água e como o sólido, que é o caso, no caso, o gelo. Então, tem textos bíblicos, particularmente, que diz que Deus é maior do que Jesus. Concorda comigo? E isso, filosoficamente, não é possível, né, para alguns teólogos que não se aprofundam dentro do campo teológico-filosófico. E deixa eu explicar o porquê. A teologia, de fato, ela surge após filosofia, e não antes. Não foi a teologia que surgiu antes para depois vir a filosofia, não. Primeiro veio a filosofia para depois vir a teologia. Então, o que eu posso discernir sobre isso? Que muitas interpretações da teologia cristã e também de outras teologias do campo ocidental, elas foram baseadas em cima de um pouco da questão da matemática, um pouco da lógica filosófica, da própria filosofia. Entende? Por isso que você não pode levar, muitas vezes, algumas questões ao pé da letra. Porque simplesmente são interpretações baseadas dentro de um princípio filosófico. Então, quando ele fala, o Sabino, ele fala essa baboseira aí, é porque parece que ele não estudou. Porque o que acontece? O indivíduo, ele fala que, ele coloca o exemplo do enoteísmo, ele coloca o exemplo do monoteísmo, que dentro do monoteísmo não pode existir três essências. E pode sim. Pode sim. Isso é uma inverdade. Certo? E eu coloco o exemplo da água. A água continua sendo água nos três estados, por exemplo, que pode ser colocada. O estado sólido, líquido e gasoso. Ela termina sendo maior entre os espaços no estado gasoso. No líquido já há um espaçamento e no sólido as moléculas, quer dizer, corrigindo, no sólido as moléculas ficam afastadas por causa da estrutura cristalina. No líquido elas ficam mais próximas e no gasoso elas ficam muito mais afastadas do que no sólido. Então isso quer dizer o quê? Que se a gente considerarmos a questão do afastamento, sim, se torna maior no gasoso. E se a gente considerar esses três princípios científicos e a gente fazer a mesma analogia dentro da perspectiva teológica, vamos dizer assim, podemos sim ter essa interpretação dentro do princípio monoteísta. Né? Porque muitas coisas da teologia não veio apenas especificamente com a questão que podemos discernir sobre isso, a explicação por conta de vocábulos da palavra em si, que o vocábulo, por exemplo, os vocábulos que tem, tanto no grego como no hebraico, a questão polissêmica, entendeu? E tem diferentes interpretações, porque de um fato pode existir diferentes interpretações, certo? De um fato pode existir diferentes interpretações. E as interpretações que foram dadas ao longo do processo, essas interpretações foram dadas com o cunho político, entende? A gente está evidenciando o monoteísmo. O monoteísmo é uma construção política, né? Antes veio o politeísmo. Então, sendo uma construção política, houve uma reformulação, de fato, sobre as significâncias, por exemplo, das palavras, né? Por exemplo, do fato existem várias significados por conta especificamente dessas mudanças que surgiram e de várias interpretações que diversas outras tribos daquele período específico eles interpretavam o texto. Então, por isso que há essa polissemia, tanto no grego como no hebraico. Tá dando para entender? Tem cunho político aqui. O monoteísmo é um cunho que advém do político, porque a política e também a teologia e a teocracia é uma coisa só. Então a gente tem que entender isso para compreender essa complexidade também. Então algumas interpretações que foram feitas dentro da Bíblia cristã, principalmente, elas foram baseadas, certo, em também interpretações dentro do princípio filosófico, certo, de pais da igrejas antigos, foram baseadas também em filósofos pré-socráticos, filósofos socráticos, para trazer muitas vezes uma interpretação filosófica sobre um texto arcaico. Então, quando a gente usa, por exemplo, a questão da hermenêutica, da exegese, ao pé da letra, e trazendo, isso aqui é assim, assim, isso é pura ignorância. É pura ignorância. Né? Desses pseudos professores aí das redes sociais, é pura ignorância. E por quê? Porque muitos dos princípios, de fato, interpretativos, foram baseados também em princípios filosóficos. Não foram o significado por significado. Eu posso trazer uma palavra, posso trazer o significado e eu posso filosofar em cima desse significado. Entende? E posso trazer uma interpretação filosófica desse processo. E é por isso que existe essa polissemia. Como Albert Einstein falou, que de um fato pode existir diversas interpretações. E as interpretações que foram oficializadas especificamente dentro da Bíblia, que é usualmente usada nos dias atuais, essas interpretações têm cunho político. Entende? Mas existe o que a gente chama de interpretações
que eram corriqueiras, como podemos dizer assim, interpretações que não eram oficializadas pelo cunho político, que era também teocrático, e que eram válidos naquele período específico aonde surgiu tudo isso. Entende? Então, é muita ignorância quando uma pessoa ela tenta apenas pegar um tipo de interpretação e quer colocar isso como verdade absoluta. Ou, não tem outra interpretação referente. Não, isso aí é pura ignorância. Só engana os incautos, os indoutos e os mentecaptos. Porque uma pessoa que realmente estudou isso sabe que isso não é bem assim. Entende? Existe a questão do desenvolvimento aqui, né, de uma questão política aí que envolve também a questão da escrita, certo? Como as palavras iam ser trazidas ao significado, certo? E aí tem essa reestruturação, essa mudança de interpretação do próprio vocábulo, certo? Existe também a questão da filosofia que está incluso dentro dessas práticas. Por exemplo, eu posso pegar um texto, eu posso filosofar e trazer uma outra perspectiva. Entende? Eu posso trazer uma outra perspectiva em cima desse texto. Por quê? Porque as teologias, as primeiras teologias, principalmente do segmento cristão, elas tiveram os princípios filosóficos também. Então, querer apenas trazer o significado por significado é pura ignorância. Né? E o Sabino fica fazendo isso nas redes sociais e não tem base nenhuma. Tá entendendo? Não tem fundamentação nenhuma. Então, por exemplo, o H2O, ele é uma molécula que tem um hidrogênio e oxigênio e ele tem podemos dizer, três essências: sólido, líquido e gasoso. E eles continuam sendo o mesmo em todos esses estados, mas existe o afastamento das moléculas devido à estrutura de fato cristalina. Né? Como eu falei, no estado sólido ela fica mais afastada, no estado líquido elas ficam mais próximas, e no estado gasoso é muito maior do que os dois estados, líquido e sólido. Então a gente pode trazer isso dentro da perspectiva também teológica, para, por exemplo, na passagem que Jesus fala que o Pai é maior do que eu posso trazer também essa questão filosófica dentro dessa analogia do gelo com a questão teológica. E eu posso, de fato, interpretar dentro dessa perspectiva. E isso não está errado. Agora, o que me dá medo, de fato, é quando o indivíduo ele pega uma explicação corriqueira, como ele fez, de trazer, o monoteísmo, certo? Não é admissível porque são três deuses distintos, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Então não pode ser a mesma essência. Tá dando para entender? Ele fala isso nos vídeos. Isso é errado. Extremamente errado. Agora, por que eles não me colocam no podcast para debater com propriedade referente a isso? Porque simplesmente ali o que eles falam é um monólogo. Como eu já falei em vídeos nas redes sociais. É um monólogo. Entende? Porque eles querem militar, querem público, querem mídia, e aí começa a fazer militância dentro das redes sociais. Só que isso aí não tem fundamento nenhum. Entende? Sabe por que não tem fundamento nenhum? Porque, como eu falei, a filosofia antecede a teologia, certo? Ela antecede, ela não é posterior. Sendo assim, eu posso interpretar de forma filosófica um texto que não deixa de também usar a questão do simbolismo. Quer um exemplo prático? Os gnósticos faziam esse tipo de coisa. E os gnósticos antecede, de fato, a interpretação ortodoxa. Essa que o Sabino usa, por exemplo, nas suas interpretações, os gnósticos, eles usavam a questão do simbolismo, do que a gente chama da alegoria. Entende? Que traz também esse cunho filosófico entranhado dentro das interpretações. Então isso é pura ignorância, meu amigo. Isso é pura ignorância. Entende? Agora, historicamente, certo? Historicamente, é evidente que o enoteísmo, que não deixa de ser politeísmo, é o advento de um Deus único, soberano, certo? Onde outros deuses que também existem são menores do que esse Deus soberano. O enoteísmo é assim, e não deixa de ser politeísmo, é politeísmo e enoteísmo. E o monoteísmo, certo? Ele tem o advento de um Deus único. E aí quando surge a teologia cristã, por exemplo, essa teologia cristã que coloca Pai, Filho e Espírito Santo, e aí coloca essas três essências como uma única só, aí gera uma polêmica para alguns teólogos, né? Porque são três deuses distintos, segundo o próprio Fábio Sabino, três deuses distintos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três deuses distintos. Por quê? Porque é monoteísmo. Só que aqui a gente tem que observar que existe um princípio filosófico. Existe uma questão aqui que foi feito nos primeiros momentos da cristandade, que não eram ortodoxos, eram gnósticos. Sendo gnósticos, eles usavam alegoria, o simbolismo, certo? Usavam a questão da filosofia para também interpretar alguns textos e filosofar a respeito da divindade, né? Então, quando o indivíduo ele traz apenas a interpretação que a gente pode dirimir sobre um texto ao pé da letra, dentro apenas da perspectiva da grafia, dentro da perspectiva da interpretação bíblica, da hermenêutica, partindo do princípio ortodoxo, isso é pura ignorância. Porque o ortodoxismo veio muito posterior. As interpretações anteriores à primeira cristandade, essa primeira cristandade oficial, não eram dessa forma.
Tá dando para entender? Então, isso aí não tem nem pé nem cabeça, tá entendendo? E eu coloquei um exemplo simples do gelo, que continua sendo H2O, mesmo sendo no gasoso e também no sólido e no líquido, continua sendo o mesmo, mas o espaçamento da molécula ele pode ser maior ou menor, e no estado gasoso ele é maior. Então isso não é impossível de ter essa coexistência, mesmo sendo monoteísmo. Tá dando para entender aqui o raciocínio? É simples assim como água. Um abraço do professor Rafael Nascimento.